Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 14, Os Povos Fenícios. Infelizmente esse conteúdo ele não está sendo contemplado no livro didático de vocês, mas ele pertence à grade curricular do sexto ano e precisa ser trabalhado. Vamos nessa então? Então pessoal, os povos fenícios na verdade constituíram uma civilização surgida por volta de 1000 anos a.C., que habitou uma estreita faixa costeira, de um lado as montanhas, do outro o mar Mediterrâneo. A sociedade fenícia ela foi responsável pela criação do alfabeto fonético e foi a civilização que se desenvolveu na antiguidade como a que praticava a maior relação comercial. Eram os grandes navegantes e comerciantes daquela época. Na verdade, é bom nós começarmos os povos fenícios pela sua organização política. A Fenícia criou grandes cidades como Sidom, Tiro, Biblos e Beiritos, atualmente Beirute, capital do Líbano. Diga-se de passagem, a civilização fenícia ocupava uma área que hoje corresponde a 2 países do Oriente Médio, Líbano e Síria. E a organização política inicial dessa cidade, de Sidom, de Tiro, Biblos e Beiritos, era poder descentralizado. A civilização fenícia jamais teve um imperador, um rei que comandasse toda a região. Não. Cada cidade-estado dessa era governado por uma elite marítima. Portanto, os fenícios inauguraram um sistema político chamado de talassocracia. Talasso, mar, cracia, poder. Poder de uma pequena elite de comerciantes marítimas enriquecidas pelo lucro obtido com o comércio marítimo. Essa elite marítima é quem governava essas cidades. Daí o termo talassocracia. Talasso, mar, cracia, poder. Poder que vem de uma pequena elite marítima. Eles eram os detentores do poder em cada cidade-estado fenícia. Portanto, os fenícios jamais conheceram uma centralização política. O poder era descentralizado. Cada cidade tinha seu próprio governante. Outra coisa que é importante nós citarmos sobre os fenícios era a sua base econômica. Como os fenícios viviam numa área estreita, de um lado banhado pelo mar Mediterrâneo e da outra área, montanhas, era uma região que não se prestava para a atividade agrícola, como a Mesopotâmia e o Egito. Nós vimos nas aulas anteriores que os povos da Mesopotâmia e o Egito Antigo viviam basicamente da agricultura irrigada, porque tinham importantes rios, a Mesopotâmia tinha o rio Tigre e o rio Eufrates, o Egito tinha o rio Nilo e eram áreas férteis, portanto ideais para a prática agrícola. Já os povos da Fenícia não tiveram essa mesma sorte. Não tinham rios caudalosos e a área era de areal. Geralmente não era uma área fértil para a atividade agrícola. Sem contar que o mar Mediterrâneo, a água do mar também não pode ser usada para irrigação, porque ela tem um alto teor de salinidade. E o sal, se for usado na irrigação, o sal da água faz destruir o solo e as plantas. Portanto, desde o início, os povos fenícios sabiam que não davam para viver da agricultura irrigada. Então eles começaram a vislumbrar a prática do comércio. Para isso eles viram, por exemplo, um grande mar Mediterrâneo à sua frente. Os fenícios tinham grandes florestas de cedro, então essa madeira, o cedro, era usada para fabricação de navios, de embarcações. Os fenícios foram peritos na arte náutica, a arte de fabricar embarcações para navegação. E aí só tiveram que produzir vários itens para sair vendendo pelo mar Mediterrâneo. Os fenícios tinham um gênio inventivo muito grande. Eles produziam de tudo, era um povo bastante vivedor. Eles produziam perfumes, tapetes, vidro, produziam enfeites de metal, todo mundo gosta, né? Pulseira, brinco, colar, anéis e principalmente a púrpura. A púrpura era o principal produto fenício vendido nos mercados por onde eles passavam. A púrpura era uma tintura, uma coloração usada para tingir tecido, de cor violeta, né? Lilás, roxa, como vocês quiserem. E a púrpura era extraída de um molusco muito encontrado no litoral da Fenícia, o múrice. Então os fenícios eles capturavam o múrice, extraíam a púrpura e saíam vendendo. Naquela época as roupas, as confecções, elas não tinham cores. E foi uma revolução a púrpura porque puderam tingir de lilás as roupas e os ricos começaram a comprar para tingir, passou até a ser uma forma de diferenciação social. Aqueles que tinham as roupas pintadas de lilás, de roxo, geralmente eram considerados ricos porque eram os que tinham condições de comprar essa tintura dos fenícios. Então os fenícios eles saíam vendendo de tudo pelo mar Mediterrâneo, enchiam suas embarcações de mercadorias e saíam passando nas costas do Mediterrâneo, vendendo, oferecendo seus produtos. Até que enriqueceram tanto com essa prática que resolveram criar
é um entreposto comercial. Os fenícios criaram a cidade de Cartago, no norte da África, às margens do mar Mediterrâneo. Cartago se tornou o principal centro comercial da antiguidade, para onde convergiam mercadores de todo o sul da Europa, Oriente e África. Aquela cidade foi criada pelos fenícios com essa ideia de transformar num grande centro de comércio, de compra, de venda, de trocas. Cartago é uma cidade de efervescência econômica, criada pelos povos fenícios às margens do Mediterrâneo, no norte da África. E por fim, os povos fenícios tinham uma característica muito peculiar na religião. Eram povos politeístas, eles tinham vários deuses, até aí tudo bem, mas uma prática era típica. Os fenícios realizavam sacrifícios humanos em homenagem aos deuses. Geralmente eles executavam escravos. Quando faziam um pedido aos deuses e seus pedidos eram atendidos, geralmente eles faziam rituais e sacrificavam escravos para homenagear esses deuses. Era uma forma de agradecer pela graça obtida. Tudo bem? Próxima aula nós trataremos de um outro povo que também não está no seu livro didático, mas também tem uma grande importância para a humanidade, os povos hebreus. Espero vocês lá. Forte abraço e até a próxima.